Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Queremos logo nesse primeiro encontro aqui com o nosso Criador, nos colocarmos nas suas mãos, abrirmos o nosso coração e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Quero deixar com você nessa manhã também uma parte da palavra de Deus do Salmo 103, o verso 2, onde a Bíblia diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Salmo 103, o verso 2. Nós precisamos bendizer o nome do Senhor. Ele, de fato, é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom conosco. Nós não podemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios para com a nossa vida. Se nós fôssemos enumerar todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor, tenho certeza que seriam inúmeras bênçãos que nós contaríamos. Mas a cada manhã nós temos um compromisso com Deus de estudarmos um capítulo da sua palavra. Queremos que a palavra do Senhor conduza a nossa vida. Queremos a cada dia viver em conformidade com a palavra de Deus. E por isso nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, o livro de 1 Samuel, capítulo 25, o verso 1. Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se juntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu até o deserto de Parã. A morte de Samuel trouxe muita comoção para o povo do Senhor. Através de Samuel, Deus revelava a sua vontade. Samuel foi um profeta verdadeiro chamado por Deus para cumprir os seus propósitos. E Samuel viveu uma vida de fidelidade ao Senhor. Samuel foi um reformador entre o povo de Deus. Samuel intercedia pela nação de Israel. Samuel, na verdade, buscava a cada dia viver uma vida de obediência desde o momento em que a sua mãe Ana lhe entregou para o sacerdote Eli para viver para Deus. Até aos 89 anos foi quando Samuel fechou seus olhos para essa vida. Samuel foi aquele que estabeleceu a monarquia entre o povo do Senhor. Mas foi Samuel também que construiu a escola dos profetas. Embora Samuel tivesse morrido, mas Samuel deixa um legado para as gerações futuras. Estava a monarquia estabelecida e estava a escola dos profetas estabelecida também. Através da escola dos profetas, outros viriam. Através da escola dos profetas, Deus iria orientar o seu povo. Davi ainda era um fugitivo de Saul. Davi não tinha uma casa fixa para poder permanecer. Se ele permanecesse num lugar fixo, automaticamente seria um alvo muito fácil para Saul lhe encontrar. Por isso que Davi vivia como um fugitivo. E nesse momento ele estava fugindo para o deserto de Parã. No versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, há uma cidadezinha chamada Carmelo. Ela ficava a 2 quilômetros de Maom, no topo das montanhas. Foi nessa cidade, no topo dessas montanhas, lá em Carmelo, que Elias lutou com os profetas de Baal. Nabal era morador da cidade do Monte Carmelo. O significado do seu nome Nabal era tolo sem juízo. Embora estivesse casado com Abigail, o significado do nome da sua esposa era bela, agradável. Nabal era um homem rico. Possuía muitas ovelhas, tinha muitas posses. Nesse período estava no período de tosquiar as ovelhas. Era um momento muito alegre, onde todos celebravam as bênçãos recebidas. Nesse período, Davi ainda vivia como fugitivo. Nessa região, ele se refugiou por um período de tempo. Estando por ali, livremente ele escolheu proteger o rebanho e os pastores de ovelhas de Nabal. Pelo fato de Davi ter protegido e amparado os pastores de Nabal, ele sentia a necessidade de receber alguma recompensa. E envia 10 homens para que fosse falar com Nabal, para que ele pudesse mandar algum tipo de alimento. Mas as palavras de Nabal são palavras de desaprovação. Quem é Davi, filho de Jessé? Eram palavras de menosprezo. Eram palavras duras que determinavam que ele não tinha nenhuma ligação, nenhum dever em poder ajudar de alguma forma. Quem é o filho de Jessé para que eu possa dar o meu pão, a minha água? Nabal, de fato, era um homem mesquinho, não estava disposto a ajudar a ninguém.
Sabendo a sua esposa Abigail de todas as palavras que o seu esposo tinha declarado, ela se antecipa ao mal que poderia acontecer. 1 Samuel, capítulo 25, verso 18, a Bíblia diz o seguinte: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passa e 200 passas de figo, e os pôs sobre o jumento. Sabendo Abigail de todo o mal que o seu esposo tinha feito, ela se antecipa ao pior que poderia acontecer. Ela prepara esses presentes, coloca sobre o jumento e vai atrás acompanhando os seus servos. Quando ela se encontra com Davi, ela se prostra ao chão. Era uma demonstração de humildade, era uma demonstração de respeito. Davi estava com 400 soldados, 200 soldados tinham ficado cuidando das bagagens, mas Davi estava com 400 soldados armados até os dentes. O objetivo de Davi era matar todos os homens. Através das palavras de Nabal, Davi reconhecia que Nabal era um homem egoísta, era um homem arrogante. Davi estava indo em direção à casa de Nabal com o objetivo de fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas ao se deparar com a atitude de Abigail, ele reconhece que Abigail era uma mulher virtuosa. Segundo o versículo 25 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, as palavras de Abigail apaziguou a fúria de Davi. Ela fala para Davi que seu esposo era um homem tolo, um homem insensato, falava sem pensar. Nabal morava próximo ao Monte Carmelo, onde o rei Saul levantou um monumento em sua própria homenagem. O escritor do livro de Samuel faz uma comparação, a vida de Nabal à atitude de Saul. Nabal, na verdade, era um homem presunçoso, era um homem arrogante, um homem egoísta, pensava mais em si do que nos seus semelhantes. As palavras de Abigail naquele momento demonstram que era uma mulher religiosa, era uma mulher virtuosa. Ela temia o poder de Deus sobre a sua vida. Ela não atribui o fato de ter conversado com Davi a sua capacidade, a sua inteligência, mas ela reconhece que a mão de Deus naquele momento interviu para impedir que Davi fizesse um morticínio dentro da sua casa. Não se demorou muito, Nabal foi acometido de uma enfermidade e perdeu a sua vida. Possivelmente Nabal tivesse sofrido de um forte AVC. Quando Davi soube da morte de Nabal, Davi não se alegrou com a morte dele, mas se regozijou no Senhor pelo fato do Senhor não ter permitido que ele tivesse cometido um grande morticínio. Após a morte de Nabal, Davi propõe casamento para Abigail. Abigail aceita casar-se com Davi. Ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher virtuosa. A segunda esposa de Davi se chamava Ainoã. Ela lhe concedeu um primogênito, Aminon. Mas a primeira esposa de Davi, que se chamava Mical, que era filha de Saul, por vingança, Saul deu a mão da sua filha para uma outra pessoa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 25 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Jamais retribua a ira com ira. Nós precisamos agir como Cristo agiu. Ao reconhecer que alguém está irado com você, mantenha calma, respire fundo, faça uma oração, espere no Senhor. Se nós agirmos da mesma forma, nós não seremos diferentes dessas pessoas. Há quantas pessoas que perdem o controle e querem encontrar apenas alguém à sua frente para descarregar a sua fúria? Mas se encontrar alguém que está escondido no Senhor, toda a sua fúria será em vão. Ao responder esse tipo de pessoa, tenha certeza que a sua resposta é branda, ela é controlada pelo Espírito e que as suas palavras não irão atingir as outras pessoas. Aqui fica uma segunda lição. Deus se preocupa assim com as nossas emoções. Deus se preocupa com os nossos sentimentos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos ver claramente que o Deus que nós servimos, Ele está interessado que nós vivamos em paz, que nós vivamos uma vida de amor, que nós vivamos uma vida de conformidade para com os nossos semelhantes. Mas para que nós possamos viver nesse ideal de Deus, é necessário estarmos escondidos no Senhor. Jamais podemos nos esquecer. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, a sua conexão com o Pai era diária, era constante.
Se nós quisermos também viver uma vida controlada no Espírito, é necessário constantemente também nos voltarmos para Deus e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Por isso que nessa manhã quero convidar você para que nós possamos nos esconder no Senhor, que nós possamos matar o nosso eu, que possamos fazer um sacrifício vivo a cada dia e permitir que o Senhor conduza a nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, permanece ao nosso lado, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.